Estamos em isolamento. Pessoal, o deputado Nicolete aqui, ó. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. E aí, galera, tudo certinho? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos falar aqui agora sobre alguns assuntos importantes. Política roraimense pipocando, né? Juliane Rodrigues, Monetiz BV, Roma Freitas, é isso aí. E aí, essa pandemia, acaba ou não acaba? Ó, vamos esperar essa vacina. Quanto mais vacina chegar, melhor pra gente, né? O povo tem que ajudar, né? O povo tem que ajudar também, porque... Não, isso é um conjunto, né? Que se a gente tivesse lá atrás tomado algumas medidas um pouquinho diferentes, teria... cara, mas é difícil. É a cultura do brasileiro, contato, e rua, e shopping. A gente teve eleição também hoje. Eleição. Né? Não tinha o que fazer, a eleição não veio. Eu só acredito que a gente poderia ter adiantado mais essa questão da vacina. Foi uma guerra política que foi desnecessária entre Dória e Bolsonaro. Entendeu? Acho que isso aí prejudicou bastante. Prejudicou, tá doido? Muito. O Brasil atrasou mais de mês, né? demorou. Porque assim, em dezembro já Era, começava a dezembro. adquirir, a gente já estava num momento onde todos os profissionais de saúde estavam Já estavam imunizados. né? A gente já teria a questão dos profissionais de segurança estão à frente também, idosos, e aí começaria agora a população. E outra coisa que eu estou meio que pegando firme é que a gente tem que abrir logo em março a questão da aquisição por laboratórios. Pô. A iniciativa privada, ela tem que ter o acesso de comprar essas vacinas. Tem gente que tem dinheiro, vai ser vacinado só lá em igual o teste. Acabou. O comércio já foi feito. O teste estava 250, 300 reais, a pessoa ia fazer. E aí isso aí ajuda bastante. Eu acredito que se abrir para o particular, vai Com melhorar. certeza. E eficácia, né? A galera fica, ai, eu quero a Moderna, eu quero a da Pfizer, eu quero... Irmão, todas elas têm eficácia. O importante é o máximo de pessoas... De imunização possível. Ser imunizadas. Então... E pior que eu fui na HGR, falei com o menino lá e ele... técnico de enfermagem. Eu não tomei a vacina não. Falei, meu amigo, que é isso, cara? Não faça isso não. Tu não tá prejudicando só você. Uma ideologia sem... Não, vou esperar a outra que tem eficácia melhor. Da AstraZeneca, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, não cai nessa, cara. Tu tá aqui na linha de frente, meu amigo. Se proteja, tu tem vó, tu tem mãe, tu tem parente que tá contigo. Mas vai fazer o quê, né? Difícil. É complicado essa questão ideológica e... Avenida Ataíde tem Messejana, fone 36233488. 93 FM. Vamos lá, hein, gente. Virou polêmica. Virou notícia. Rádio Verdade. Muito bem, de volta ao vivo, tô de máscara agora, tô com o deputado Nicolete ali também de máscara, numa distância de segurança, e a gente vai seguir o programa, tá? Deixa eu dar um recado especial primeiro. Tiral Tintas, você encontra tudo para construção, reforma do seu imóvel, mais de 25 mil itens à sua inteira disposição. Tiral Tintas, loja ampla, excelentes preços, muitas novidades. Você encontra o maior estoque de ferros e ferragens para construção civil, serralherias, serviço de corte e dobra de chapa de ferro de até 8 metros para calhas, fabrica tela para alambrado, telhas, trapézio, alta, média, angulada, chapa xadrez em alumínio e ferro para pisos, rampas e escadas. Você encontra ainda placa de gesso acartonado e ferragens para instalação, além de uma linha completa de tintas imobiliárias de várias marcas de primeira linha e um grande estoque de MDF para fabricação de móveis. Confira a grande novidade: ar-condicionado da marca Eugene, melhor preço do mercado. Tiral Tintas tem facilidades de pagamento e você tem desconto à vista. Tiral Tintas fica na Avenida Major Williams, no centro. O telefone é o 3623-0666. Tiral Tintas, conheça essa loja. 1h38, estou recebendo aqui ao vivo o deputado federal Nicolete, ele que essa semana falou com a imprensa, no sábado esteve, aliás, eu critiquei muitos deputados estaduais, federais, senadores, porque eu estou aqui na linha de frente batendo para a torta direita, batendo e apanhando, e que os parlamentares estariam de recesso e não iam no Hospital Geral de Roraima, não ver o que estava todo mundo vendo, né? Os profissionais de saúde principalmente. O deputado Nicolete esteve lá no sábado e fez uma live, mostrou para muita gente a realidade ali. E a gente vai falar com ele agora ao vivo, vou virar a câmera, né, para ele. E vocês que estão em casa agora no Instagram vão poder acompanhar o deputado Nicolete. Primeiramente, boa tarde, deputado, prazer. Boa tarde, Bruno Pérez, boa tarde a todos os colaboradores aqui da 93 FM. Pois é, muita coisa acontecendo, o Estado está pipocando e a gente começa pela própria saúde. A gente conversava nos bastidores aqui, quem está no Instagram pôde até ver o trecho da conversa, que é a questão da vacinação
foi tardia, briga política, Bolsonaro puxa para um lado, Dória puxa para o outro. Então a vacina acabou ela chegando muito tarde aqui, já era para a gente estar com a segunda, né, etapa já concluída, a gente está na primeira concluindo ainda. A saúde preocupa e a pandemia está aí. Eu acredito que a gente vivencia hoje uma crise que de repente poderia ter sido amenizada, né? Começa pela população, por todos nós, com a questão da higienização, do distanciamento. Nós tivemos uma eleição também, onde as pessoas tiveram que ir à rua. Então tudo isso envolve, com certeza, essa gravidade na saúde. Nossa saúde aqui do Estado, falando sobre o Estado, isso aí ela já vem há anos, né, capengando, são grupos políticos que dominam a saúde do Estado. Infelizmente, não são gestores que ali estão, são negociatas políticas que acontecem. Eu estive no início da pandemia, Bruno Pérez, lá dentro da HGR também. A gente cobrou, a gente fiscalizou, mas infelizmente houve até uma negociata depois, né, com relação a toda a estrutura da nossa Secretaria de Saúde. A questão da vacinação a nível nacional é complexa. Nós temos Bolsonaro, né, que defende tal situação da vacina, Dória puxando para o outro lado. Acabou que essa briga política, infelizmente, prejudicou sim. Eu digo que a gente poderia ter uma vacinação iniciando em dezembro, né? Infelizmente não ocorreu. A gente está na primeira etapa, vacinando agora idosos, né, acima de 75 anos, profissionais de saúde. Eles já eram para estar imunizados. Verdade. E a gente era para estar na segunda etapa, terceira etapa, para que a gente pudesse ter mais pessoas imunizadas. Então hoje, infelizmente, nós temos que estar fiscalizando, Bruno Pérez. Voltei de novo sábado no HGR, fui lá no sábado à noite, encontrei meu vereador, meu Melquisedeque, né, jogado em cima de uma maca no corredor. Ele é um cidadão normal, não é por ser vereador. Mas eu conversei com os profissionais de saúde, eles falaram das carências que tinham, e eu fiz uma live ali mostrando as condições. Mas eu te digo e tenho certeza de uma coisa que está acontecendo ali no HGR. Infelizmente, eu quero que você esteja em casa, esteja distanciamento social, né, se previna, você que tem comodidades aí que não sai de casa, evite sair. Mas a realidade que nós encontramos lá, com o secretário que depois foi conversar comigo, é que tem respirador, é que tem leito, que ele coloca plaquinha com defeito nas macas para não colocar as macas dentro dos leitos por enquanto, para ficar segurando o material que tem. Então hoje a gente está gerando um caos dentro da saúde, que na realidade, para ele que está lá dentro, pelo que ele me mostrou, eu vi com os meus olhos, e a população não tem acesso a isso, não é o caos que está lá dentro do HGR, não. Infelizmente a gente tem alguns profissionais ligados a essa cúpula da saúde, que concordam com tudo que o secretário fala, com tudo que o governador fala. Então assim, não vamos se apavorar nesse momento, mas vamos ter essa seriedade. Né? Você que é funcionário público principalmente, teu dinheirinho está na conta, teu dinheiro chega no final do mês. Então o governador do estado pede para o pessoal ficar no home office, deixa o pessoal em casa. Agora, a gente não pode gerar para aquele que é particular, que tem ali a sua empresa pequena, que tem seu comércio, ficar fechando o comércio. Vamos colocar todo mundo que tem contra-cheque em casa. Aí a gente já consegue 15, 20, 30 mil pessoas ficando no isolamento social, para que não possa o senhor estar pressionando, de repente, a prefeitura. O senhor está fazendo com que o prefeito Arthur tenha que, pelo menos, ali se resguardar, fazendo um decreto, porque se ele não fizer depois, cai a mídia dizendo que o culpado é ele, por não ter fechado nada. Então esse geramento de caos hoje, Bruno, eu estou vendo que é por questão política, já pensando em 2022. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer. Nós estamos vivendo agora com gente morrendo, quase 900 mortes, e falando sobre esse decreto do Arthur. Eu até me surpreendi que ele foi muito bem aceito pela população. Eu vi uma dona de bar que inaugurou recentemente dizendo: fui completamente afetada, mas eu prefiro agora do que lá na frente. Prefiro agora do que perder alguém. Aí eu vi que a consciência das pessoas começou a valer. Porque as pessoas começaram a ver que, olha, se a gente continuar na rua, vai morrer mais gente, não vai acabar, não tem vacina para todo mundo e muito menos leito. Não tem leito. O governo comemorou, mais 10 leitos. Não deveria ter deixado fechar o hospital de campanha. Aí ontem meu telefone não parou depois da postagem que eu fiz. Amigos meus da saúde ligando: Bruno, mas quem fechou foi o Exército. Peraí, o governo do estado tinha 200 milhões de reais em conta, cuidava de insumo do pessoal, cuidava de equipamento, da estrutura do hospital de campanha. Mas o que acontece? O Exército fechou porque o governo estava cumprindo a sua parte. Aí desmontam o equipamento, o acampamento, e agora estão às pressas montando de novo. A pandemia não tinha acabado. Se o Denado tem moral com o Bolsonaro, como ele fala, como ele gosta de tirar foto, tinha que ter pedido para manter o hospital de campanha. Dezembro, estava pipocando de casa ainda, deputado. Eu acho que foram atitudes erradas. A justificativa do secretário de Saúde
dizer que a manutenção daquela área era muito grande, dispendiosa, que seria muito recurso. Mas a gente sabe que tem dinheiro na conta, né? Eu falei na minha live, recurso o Congresso aprovou de monte. Está chegando recurso na conta aqui. O que basta agora é os deputados estarem fiscalizando também. Teve parlamentar estadual chegando no HGE, tirando foto do corredor vazio. 2 dias depois eu chego lá, tá tudo lotado e jogado. Eu postei essa foto e o governo compartilhou a foto do deputado. Batendo palminha. Então assim, a gente não pode nesse momento, não é uma guerra política. Eu fiz a minha live, mostrei a realidade e o secretário me ligou 40 minutos depois, porque eu chamei o governador para ir lá comigo, fazer uma vistoria naquele momento. Ele mandou o secretário. O secretário chegou e deu oportunidade no meu Facebook. Secretário, dê sua justificativa aqui. Eu não estou querendo ir lá no meio de um caos, querer fazer fotinho e estar ganhando politicamente em cima disso. Mas como parlamentar, e você bem cobrou aqui, todos nós precisamos dessa realidade de ter que fiscalizar, esse é o nosso dever. Então eu acredito muito que a gente precisa amadurecer bastante politicamente, parar com esse ego e briguinha política aqui, que não vai dar certo. Não adianta o governador estar enchendo de decreto aí, né, sacrificando algumas empresas também aí de ônibus, sem conversar com eles antes. O Arthur, eu liguei para ele ontem para saber como foi feita essa reunião. Ele disse que chamou a FEComércio, chamou alguns pastores, né, alguns representantes das igrejas para conversar. E isso é importante, eu sempre cobrei do executivo, que chame as pessoas para conversar. Ele precisa escutar o outro lado. E ele me disse que é 15 dias a princípio. Se antes disso normalizar, ele volta a abrir tudo de novo, Bruno Pérez. Então eu acredito que é sim uma medida para que ele tenha precaução, e o Ministério Público tem recomendado isso também. É bom a gente deixar claro aqui que o MP está em cima, sim, lá da situação da HGR, e o gestor, infelizmente, tem que tomar algumas atitudes aí, que se ele não fizer também, ele vai ser responsabilizado. Por exemplo, o governo do estado tem o decreto intermunicipal estadual e interestadual. Beleza, legal, preocupação. Aí ontem me falaram que está indo motorista de aplicativo para Pacaraima. Antes era R$40 para trazer o pessoal para cá, e os motoristas estão trazendo quem tem que vir, principalmente venezuelano, por R$60. Então quer dizer, eu conversei com o Remídio Monay, que é representante do sindicato das empresas de transporte. Ele diz: Bruno, tá, não posso ir com ônibus, legal, mas só tem gente que está vindo clandestinamente. As pessoas estão vindo de qualquer forma. Cadê a fiscalização? Então tem que fiscalizar, justamente Só isso. fazer um decreto para parecer que fez o decreto? Mas se não fiscalizar, não adianta. Justamente. Então assim, normalmente quando a gente fala aqui, daqui a pouco o governo vai fazer um release e dizer: olha, estamos fiscalizando. Mas na prática não. Vou lhe passar uma situação também que eu oficiei em Infraero. Eu vim recentemente de um voo e tem uma barreira sanitária montada na frente ali da Honda, se não me engano. Na rua, onde eles param 2, 3 carros e o restante que veio de viagem vai passando sem ao menos ter sido aferida a sua temperatura. Uhum. O que eu falei com o secretário? Secretário, essa barreira está errada. Ela tem que ser lá no saguão do aeroporto, onde as pessoas saem, vai fazer a aferição da temperatura ali, verificar se tem alguém com algum sintoma ou não. Aí sim você está sendo eficaz. Ele disse que a Infraero, ela não tinha concordado com ele de fazer essa barreira. Oficiei Infraero, já veio a resposta. Infraero disse que está aberta para conversar com a Vigilância Sanitária do Estado, com a Anvisa, para que seja montado sim lá no saguão. Vamos montar no saguão. Quer fazer uma coisa eficaz? Vamos fazer funcionar. Não vamos apenas montar uma barreira onde de 10 carros que passam, 2 ou 3... Aleatoriamente não dá. E outra, eu cheguei recentemente de férias, o saguão lotado de gente esperando as pessoas chegarem. É outra coisa. É assim, Tá aglomeração ali. Ah, beleza, vai ter uma barreira, mas o pessoal está chegando, mas quem está indo para o aeroporto? Então, quer dizer, mais de 200 pessoas ali na porta de saída ali, do desembarque. Não dá também, é outro problema. Então tem que ter essa fiscalização. O que o senhor visualiza de pandemia? Muita gente tem dito que lá para setembro possa estabilizar, mas tem essa nova cepa aí, do Amazonas, essa mutação que já chegou já ao Japão, a Alemanha, em outros estados brasileiros. E o Arthur disse, inclusive, que o Laboratório Central não tem como chegar às pessoas infectadas por essa nova cepa. Não faz a leitura ali do exame. Ela pode estar circulando. Quantas pessoas foram para a Amazônia e vieram para cá? Então é um risco muito grande. Período de férias, né? Então, muitas pessoas viajam, os voos aqui de Roraima são mais caros, então realmente pessoas viajando para o Amazonas. Eu acredito muito, Bruno Pérez, na eficácia da imunização. Então a gente tem que acreditar nesse plano nacional que nós temos de vacinação. Nós vamos acreditar que precisa ser vacinado. E aí, infelizmente, eu conversei com um técnico de enfermagem dentro da HGR e ele disse que a Coronavac ele não iria tomar essa vacina. Né, que ele disse, eu não vou tomar porque eu não acredito nela, não tem eficácia.
vou esperar chegar a Pfizer, a Moderna, qualquer outra, né, vacina, mas essa eu não vou tomar. Então você está errado. Você precisa se imunizar, a gente precisa, a maioria da quantidade de pessoas que hoje Ele é responsável. ele é responsável por ele, pela mãe dele, pela avó dele, pelas pessoas que estão do lado dele e pelos próprios pacientes Claro. que estão ali no HGE. Então, pessoal, a eficácia, ela só vai existir hoje se a gente imunizar o máximo de pessoas possíveis. Então, esse trabalho do governo federal, que agora eu vi que já deu uma engrenada um pouquinho melhor, né? A gente acredita que hoje a questão política está um pouquinho superada entre o governo Bolsonaro e o governo do Dória, porque a gente precisa desse alinhamento. Não, aqui nós não temos salvador da pátria, só Deus que é o salvador. Né? Eu acho que o político hoje tem que fazer seu papel, tem que ir atrás, tem que conversar, e eu acredito, Bruno, que muito antes isso vai acontecer. A gente falava no bastidor também da importância de liberarem logo a aquisição por laboratórios particulares da vacina. Verdade. Porque eu, por exemplo, eu tomo vacina da gripe, eu vou lá e pago a vacina. Eu tenho uma certa condição, pago R$250, vacino eu, minha esposa, meus filhos e quem trabalha comigo. Por quê? Porque eu vou estar imunizado com as pessoas que estão ao meu redor. Então, se a gente liberar, a gente vai ter mais pessoas que têm condição se vacinando. Como aconteceu com os exames. Com certeza. Teste. As pessoas foram fazendo, foram vendo que estavam ali com o Covid, só que o que faltou, às vezes, do poder público é, de repente, a questão de ter o tratamento precoce, né? E dar uma sequência nisso. Então, hoje, eu acredito que a gente vai superar isso aí no primeiro semestre, com certeza, com a maioria da população sendo vacinada. Pois é, deputado, muita coisa acontecendo nos bastidores. O PSOL, o PSL, quanto à questão da Assembleia Legislativa, da recondução da mesa diretora. E o senhor tem sido bem transparente quanto a isso, tem falado abertamente sobre isso, para que haja uma reoxigenação na Assembleia. Já você está desde 2015, né, a mesa diretora está lá, e aí o pessoal entra, o PSL Nacional entra, agora entraram também o PSL, para que os membros da atual mesa diretora não possam compor a próxima, né? E aí fica esse jogo de interesses também, e o Jalcer recorreu já para que ele possa continuar. Até que ponto? Aí falaram, mas isso aí é perseguição, viu? O pessoal fala, perseguição do PSL, é perseguição do Nicolete. E até que ponto é teoria da conspiração? Então, eu vou ser aqui bem sincero com você que é ouvinte aí. Nicolete não tem nada contra a pessoa do Jalcer Ranier. Para começar, eu nem conheço ele. Né? A gente já se viu, já conversou algumas vezes institucionalmente. Mas assim, não é Jalcer. O problema, pessoal, é essa perpetuação do poder. Né? Essa maldade que acontece hoje na direção dele, na gestão dele. Então a gestão dele hoje a gente sabe. É negociando com o governador, né? Alguma situação ali da Secretaria de Saúde, é a outra faca no pescoço que ele coloca ali para outras situações. E a gente sabe que isso acontece e está contaminada a nossa Assembleia. Para que vocês possam saber também, eu entrei como PSL para que a votação fosse aberta na Câmara Municipal. Então não é só com a Assembleia Legislativa. Nós ganhamos e a votação foi aberta, porque a população precisa saber em quem o vereador está elegendo. E naquele ponto, vamos entrar em outra polêmica aqui, a gente sabe que o Genilson Costa, que você chama de Genilson Ranier, né? Tá bravo comigo. Tá bravo contigo. Mas enfim, foi uma brincadeira que você fez aí, mas que realmente foi apoiado pelo presidente da Assembleia. Então a gente precisava saber quem estava por trás disso, e a gente sabe que se eu fosse, Bruno, eleito prefeito, que eu concorri ao cargo, eu não gostaria que o Jalcer fizesse uma Câmara de Vereadores para estar me prejudicando, colocando a faca no meu pescoço. Por isso hoje eu estou apoiando sim o Executivo Municipal para que ele possa trabalhar. Eu já falei para o Arthur, o que tiver errado, que eu tiver que contestar, eu vou contestar. Mas hoje eu preciso dar esse apoio porque não tem ninguém apoiando a Prefeitura Municipal. É só porrada e pedra em cima dele. E nós vivemos aqui, a gente vive aqui. A gente precisa hoje no Executivo trabalhando. As ruas têm que ser limpas, nós vamos recolher o lixo, né? Nós precisamos ter um posto de saúde ali trabalhando para a população. E aí estão ali querendo esquematizar uma Câmara Municipal por trás de um conceito político de 2022. E é isso que eu quero para o governador Denário. Não sou adversário do Denário. Estou falando da Secretaria de Saúde, mas eu estou lá aprovando e colocando recurso na Secretaria. Mas, Denário, você precisa de uma Assembleia que possa estar do teu lado também. Uma Assembleia que possa aprovar as pautas que você precisa e contestar aquilo que for necessário. Então você, Genilson, na condução da sua Câmara Municipal, você está certo, você tem que contestar algumas coisas, você tem que fiscalizar o Executivo, esse é o seu dever. Agora, o que não pode é a gente ter uma pessoa por trás manipulando ali alguns vereadores. Gostaria de deixar claro aqui, no cenário federal, pessoal, eu estou votando no Arthur Lira. O Arthur Lira é o candidato que o Bolsonaro quer para que as pautas dele possam fluir
lá dentro da Câmara. Então eu estou fazendo isso porque eu quero o Executivo Federal também podendo trabalhar e que não fique engessado com a esquerda segurando algumas pautas. Agora, tudo que a gente tem que votar contra o governo federal, às vezes a gente vai votar porque nós somos legislativo e nós temos o executivo. São poderes independentes, mas harmônicos entre si. Tem que conversar. Então eu acredito que nós precisamos sim de uma Assembleia Legislativa, né, oxigenada. Que o Jalcer não se perpetue pelo poder. Jalcer já está 4 mandatos aí à frente da Assembleia. Executivos. Nós precisamos sim, e o PSL é um partido que tem dentro das suas diretrizes essa questão democrática, essa questão de nós podemos estar fiscalizando o que está certo, o que está errado, tentando modificar, e nós entramos. Sim, entramos no STF com uma reclamação. A reclamação caiu no ministro Edson Fachin, não foi analisada ainda, porque a gente queria simetria constitucional, né, porque foi dado lá no Senado e na Câmara que não poderia ter reeleição na mesma legislatura do presidente do Senado e da Câmara. Então a gente solicitou através da reclamação constitucional. Propomos aí no dia 7 de janeiro, depois do PSOL, sem saber que o PSOL tinha proposto a ADI deles. Propomos uma ADI também para que o Jalcer não possa ser reconduzido, né, ao cargo aí de presidente da Assembleia, junto com cada um. Se, por exemplo, temos o primeiro vice, que é o Xingu, ele não pode concorrer ao cargo de primeiro vice. É isso que vem dizendo na decisão do STF. Só que agora nós, pela Assembleia, através do Jalcer, está tentando manipular, né, para que ele possa, né, dando esse prazo até o dia 18 de fevereiro, recorrer do STF, a gente peticionou novamente, dizendo que nenhum dos que compõem a mesa diretora possam concorrer a qualquer tipo de cargo, né, para esse biênio 2021-2022. Então o PSL está atento a tudo que acontece no Estado, né, eu acredito que esse é meu dever com a população, que votou ou não votou em mim. Hoje eu sou presidente no partido estadual aqui e também deputado federal. E a gente vai estar atento a tudo que acontece no Estado. Tá? Sem guerrinha política, sem nada, mas cobrando o que é justo e o que é certo. E aí a gente tem essa questão da Assembleia, estão empurrando para o dia 18, e me disseram já que pode ser até o dia 23 essa votação, para ganhar tempo, logicamente. E estou vendo alguns nomes, né, que estão sendo ventilados, né, alguns são da atual mesa diretora, então depende também dessa decisão, dessa outra ação e tudo mais. O que eu analiso, né, e vejo politicamente, e falei já ontem e vou falar hoje, né, nós temos o soldado Sampaio que saiu da Casa Civil, é um desafeto de Jalcer. Então é uma preocupação muito grande e o Jalcer, inclusive, estaria tentando entrar como primeiro secretário e continuar tendo força. E vocês entraram com a ação justamente para evitar essa manobra política. O senhor acha que, de fato, a gente tem visto isso, o governador é refém da Assembleia, é refém do Jalcer? Com certeza, né? A gente viu desde o impeachment que eu protocolei. Sim. Protocolei o impeachment lá do governador. Um dos pedidos. Um dos pedidos, onde a gente viu que a manobra feita pelo governo do Estado, para não dar seguimento nesse processo de impeachment, que a gente sabe que com certeza teria argumentos para isso, porque a gente tem uma CPI da saúde hoje, que é comandada pela Assembleia, que ninguém nunca mais falou na CPI. Está completando em mais de ano. A gente sabe que não houve nada através da CPI, né, que pudesse ali estar realmente passando para os órgãos fiscalizadores, e a gente acredita que houve o que é negociado. A gente sabe da Secretaria de Saúde, né, da nomeação que houve, do nome ligado aí, Marcelo Lopes, todo mundo sabe que é ligado a Jalcer, a gente sabe disso. E hoje o governador se vê sim refém da Assembleia Legislativa. Eu digo para ele, você tem a oportunidade agora de formar seu bloco, É a chance. de conseguir colocar uma pessoa para ter suas pautas aprovadas sem ter o toma lá da cá. Então aproveite, governador Denário, vá lá e ganhe essa mesa, coloque alguém de sua confiança, não para que seja submisso a você, coloque alguém que possa ser um presidente da Assembleia isento, uma pessoa transparente, que coloque as pautas para votação, e é isso que a gente precisa. Não é dizer, presidente, vai lá e aprova esse projeto de lei, não. Coloque em pauta para que os deputados possam sim analisar e aprovar, se necessário, para o governo andar. E claro, isso a gente acredita que é a oportunidade do nosso Estado. Aí não vai ter como ele reclamar, porque ele reclama para todo mundo que a culpa é a Assembleia Legislativa. Então, colocando lá a pessoa que você vai indicar, se ela sentar lá e não tem mais nem desculpa para esse governo tem que voar, porque dinheiro em conta tem, e ele vai entregar a gestão com muito dinheiro. A gente sabe disso. Eu tenho emendas no Estado. Eu tenho ajudado o nosso Estado. Agora eu comecei a ajudar esse ano mais um pouquinho o interior, porque o governo precisa ajudar o interior também. Tem estrada vicinal para ajeitar, tem a questão de infraestrutura, ponte, e a gente precisa ajudar o interior. Então eu estou ajudando as prefeituras do interior.
porque o Estado tem bastante recurso para aplicar. Até o final do governo Denário, a gente sabe que tem muita obra para ser feita e vai ser feita. Agora, a gente precisa ver o que é prioridade, Bruno Pérez. A prioridade hoje é a saúde, e a saúde está um caos, não por falta de dinheiro, mas por falta de gestão. A área de proteção e cuidados não deveria ter sido fechada, foi fechada, o governo disse que foi o Exército que fechou, que ele não tem nada a ver, mas o governo cuidava de alguns pontos importantes ali, que é pessoal, medicamento, insumo e tudo mais, e agora estão correndo contra o tempo para reabrir praticamente um mês depois. O governo não poderia ter deixado fechar, agora estão correndo contra o tempo e gente morrendo lá. E a gente viu, né, Bruno Pérez? A gente viu na época onde estava ali sufocado o HGR, a gente verificou que o Exército já tinha se pronunciado, queria realmente abrir mão da área de proteção e cuidados e queria passar para o Estado. Só que o Estado, na verdade, eu acho que meio que se acomodou achando que não ia acontecer mais nada com relação ao Covid. Então esse foi o erro. Era para ter ficado atento, mantido ali era para quase 600 leitos. Era só manter 80 leitos tranquilo ali. E o governo está comemorando 10 leitos. Pois é triste isso, porque nós já tínhamos estrutura por 80 leitos, era só ter dado continuidade nisso. Mas eu não estou aqui só para criticar também, eu estou aqui para dizer que a gente torce, a gente ajuda. Hoje eu recebi a notícia lá da Infraero que pode ser colocada essa barreira. A gente está sempre cobrando para fechar a fronteira, manter a fronteira com a Venezuela e com a Guiana fechada. Então, eu tomo atitudes para ajudar o nosso Estado. Agora, o que tem que ser criticado, a gente tem que criticar e tem que falar. Bem falado por você, que eu acompanhei aí nos bastidores a Record, onde você estava apresentando o seu programa de televisão, onde você falou também aqui na rádio, que a imprensa faz o papel dela. Muitas vezes o parlamentar não faz, mas a imprensa está cobrando, está fiscalizando, está falando. E isso faz com que a autoridade se acoe um pouco, né, e possa resolver aquelas questões. Eu fui chamado para ir no Hospital Geral de Roraima ontem, mas eu acho que o Marcelo viajou, né, e não teve como ir. Mas não é o meu papel propriamente estar no hospital, mas como eu estou cobrando mais que tem 24, tem 24 lá dentro, entendeu? 24 estaduais. Nós temos 24 deputados e eu estou comprando a briga, sem mandato, e eu fui chamado para ir e disse que vou. Se cuida aí, Bruno, que os caras estão querendo mandar aí, né, torturar jornalista mesmo. Isso aí é inadmissível. Não, inadmissível o que aconteceu. E eu ouvi também você falando, né, nos entristece aqui, né, porque a gente tem uma Polícia Civil preparada, pessoas sérias, comprometidas, mas a questão política ela predomina até sobre a segurança pública. Sim. Né, a gente está vendo aí esse caso ser abafado por enquanto. A Polícia Federal realmente ela não tem competência para essa investigação nesse primeiro momento. Porque quando a gente tiver indícios de que tem algum político forte no meio, como a gente já tem, sim, e todo mundo sabe, claro, todo mundo aqui se conversa, a gente conversa com vários tipos de órgãos e instituições, então no momento que a gente souber que tem conflito de interesse dentro do Estado, em alto escalão, aí sim, eu sou o primeiro a mandar, né, um ofício novamente para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, pedindo para que a competência seja deles também. Porque foi um recado para todos nós, tá? Com certeza. Para você, para mim que sou parlamentar, para qualquer um que agora que questionar, que fiscalizar, a gente vai ter que voltar ao que era antes. Isso aqui não é ditadura, isso aqui não existe, a gente está no Estado Democrático de Direito, onde as pessoas podem falar, onde você, jornalista, tem que criticar. Quantas vezes você não me criticou, Bruno Pérez? Sim, lá claro. atrás, algumas coisas, é a opinião dele, e eu como político tenho que saber respeitar. E elogiei quando foi lá no hospital. Quando teve que ir. Isso é fazer jornalismo, pessoal. A gente não pode ficar só batendo, tentando inventar fake news. A gente tem que noticiar o que está acontecendo. Eu acredito muito que a 93 tem feito isso. Eu vejo a 94, eu vejo várias emissoras de TV também fazendo jornalismo sério. E tem que ser feito. Parabéns pelo trabalho com toda a equipe aqui. Continue assim e eu acredito que a gente possa, sim, fazer com que esses gestores, né, tenham um pouquinho mais de sensibilidade, que são vidas que estão aí sendo perdidas muitas vezes por incompetência. Ontem eu comentei sobre essa questão do jornalismo. O jornalismo é fundamental para todos nós e nós temos aí o maior número de ataques à imprensa do próprio presidente da República. Né? A imprensa não presta. E aqui em Roraima, criou-se essa moda de que o jornalismo não presta. Só que quando a pessoa está com o pai e com a mãe no corredor do Hospital Geral de Roraima, sem leito de UTI, a imprensa presta. Quando ele tem um buraco na rua, o esgoto estourado, a imprensa presta. Né? Porque o Fantástico vai fazer matéria. O Fantástico não vai vir aqui todo dia resolver o problema de leito do hospital de campanha que não foi aberto. A denúncia dos respiradores fui eu que fiz aqui na 93. Quer dizer, a imprensa está ajudando o cidadão e continua ajudando. Critica quando precisa, ouve o outro lado, dá opinião, no meu caso, eu não me furto de dar opinião, e o que aconteceu com o Romano é lamentável, sem dúvida alguma.
O PSL está com 2 vereadores, né? O Julier, que é guarda civil municipal, e o Melquisedeque, que é um grande amigo que eu tenho. Aliás, o Melquisedeque está melhor? Tá melhor, falei com a esposa dele. Está internado ou tá em casa? Não, ele está ainda internado, né? Conseguiu um leito para ele. Aí aqui também, quando tem que elogiar, foi falado com o secretário de saúde, ele resolveu a situação de todos que estavam no corredor naquele momento. Mas então, nós não temos o número de pessoas no corredor. você vê, né? Você consegue resolver quando vai um parlamentar lá, você consegue resolver. Mas vamos agradecer ele aqui, porque realmente ele fez o trabalho dele. Ele esteve no sábado lá comigo, ficou ali 2 horas ali tentando resolver a situação. Conseguiu depois também um cardiologista para atender o Melquisedeque e outras pessoas que precisavam, porque essa doença ela ataca também a questão do coração, então a gente precisa ter o plantonista lá. E você viu, né, que tem muitos médicos que não querem entrar no HGR. E falando em Covid, eu liguei para vários médicos para tentar ajudar o Melquisedeque. Vários médicos deram não é Covid, eu não vou. Isso aí não pode, pessoal. Então CRM mesmo tem que aí ter um controle maior sobre os médicos, independente se seja área de Covid ou não, o médico tem essa responsabilidade. Mas a gente conseguiu, através do secretário também, esse atendimento. Então, Marcelo, nesse ponto aí, ele está sendo solícito algumas demandas. Agora não adianta só ajudar 1 ou 2. Nós temos que ajudar todo mundo que está no corredor. O pessoal está bombardeando meu WhatsApp aqui. Ah, pô, tem uma pessoa precisando de UTI, tem outra pessoa precisando daquilo. Assim, eu pego essas mensagens, mando de volta para o secretário e a gente fica cobrando ele. Agora, quantas outras estão precisando? Então, a gente precisa que isso aí parta da própria secretaria, Bruno. Não é você também no teu zap recebendo e tendo que mandar para o telefone pessoal, depende do secretário, para resolver. É. Então, assim, a gente tenta fazer, a gente tenta ajudar. Agora, me entristece quando eu ajudo um e o outro que está precisando, eu nem sei quem é, eu não estou conseguindo ajudar. Então, assim, a gente precisa é que o médico veja quem está precisando do UTI e não politizar uma UTI. Ah, porque é conhecido do Nicolete, é conhecido do secretário, é conhecido do governador, esse vai ter lei. Pessoal, pelo amor de Deus, se acontecer isso aí, me falem, me avisem que não é isso que a gente quer. É o médico que tem que decidir. Né? O negócio é científico. Esse aqui precisa, esse não precisa. Então é isso que a gente sempre passa. Eu passo os casos, mas eu digo, analisa aí com o médico, verifica a situação de cada caso concreto. Então eu não faço política para indicar ninguém. Então não adianta mandar mensagem para mim achando que eu vou conseguir o leito. Não. Quem vai conseguir é o médico. Porque se tiver leito disponível, ele não pode ser omisso de dizer que não tem esse leito disponível. Tá bom, pessoal? É isso aí. E só um adendozinho que você falou lá sobre o Bolsonaro. É o que acontece com o Bolsonaro hoje. Às vezes ele está sofrendo também, Bruno, por algumas... Né, vamos falar aqui da Globo, por exemplo. Tu abre o Globo News hoje, é só pau em cima da imagem dele. Não dos erros, de repente, que ele estaria cometendo. Então, assim, eu castigo muito a questão da Globo e algumas emissoras que batem mais na ferida dele, para derrubar ele. Mas o jornalismo que vocês estão fazendo aqui não é sobre o camarada. Não. É sobre a situação. Agora envolve o cidadão. Claro. Se envolver ele, você vai estar citando o nome dele. Então, às vezes, o Bolsonaro, E infelizmente... quem tem um cargo público está sujeito a Está isso. sujeito a isso. Então, o Bolsonaro, muitas vezes, né, está sendo chacoteado aí de forma incorreta por algumas emissoras. Só para deixar bem claro aqui. Deixa eu perguntar, deputado Nicolete comigo ao vivo, agora 2h07, antes de terminar a entrevista. O hospital de campanha precisa ser aberto, a área de proteção e cuidados. E me procuraram, e eu vou até, de repente, pedir que possam procurar o senhor ou outro parlamentar, os médicos formados em outros países. Não há médico para atender tudo. Eu estou, inclusive, gravando um áudio aqui para o Felipe Viana para falar justamente sobre isso. São médicos formados em outros lugares, que foram contratados para o hospital de campanha, depois foram tirados, CRM entrou. Não há médico para atender se abrir o hospital de campanha. O senhor é a favor desses médicos formados em outros estados, que os médicos formados aqui dizem que não são médicos? Então, eu acredito que é uma causa bem delicada. No meio da pandemia, a gente foi procurado por eles. Teve a ação da Defensoria Pública, né, para que pudesse colocar esses médicos para atender. Teve lá no Maranhão, se eu não me engano, o próprio governador conseguiu chancelar para que eles pudessem ir atendendo ali na questão de risco. A gente teve Revalida agora há pouco tempo, né? Pela informação que eu tenho de 600 que se inscreveram, só 3 passaram no Revalida. Então há uma reserva de mercado hoje, infelizmente, de alguns, né? Alguns estados, alguns municípios, onde eles não querem que entre esses profissionais de saúde para não ocupar alguns espaços. Então eu acredito que o Ministério da Saúde, o Pazuello falou que ia fazer a contratação de alguns médicos até para Manaus e até do mais médicos. Eu acredito que a gente pode sim intervir nessa questão. Eu vou mandar um ofício para o ministro Pazuello, no Ministério da Saúde, para verificar essa situação aqui de Roraima, porque eu sei que a Prefeitura abriu 120 vagas, né, para médicos e para outros profissionais. E a gente não vai ter médico brasileiro querendo participar desse seletivo. Né? Então a gente vai precisar estender isso para médicos de fora. Agora, não sou eu que vou decidir se ele tem capacidade, se não tem, se ele vai ficar no atendimento primário,
se ele vai poder ir por uma intensiva, porque na intensiva, de repente, ele não fez o revalida. Então, essas questões científicas eu não posso aqui, Bruno Pérez, dar minha opinião. Mas quanto mais profissionais da área tiver, Bruno, e muitos já participaram do Mais Médicos, né, que é o Sim. Médicos pelo Brasil agora, muitos deles com certeza têm competência para pelo menos ficar ali na área de atendimento, para desafogar aqueles profissionais, para que eles possam ir para um semi e para um intensivo também dentro dos hospitais. Beleza. Deputado, faltou alguma coisa? Falando sobre Assembleia, sobre Câmara. A gente falou sobre... Segurança Pública, ele não falou nada. Porque cadê? Nós temos 400 soldados aprovados e vai fazer 2 anos estão cobrando, e nada de policial na rua, né? Isso aí me entristece, né? Porque eu ajudei os nossos concurseiros aqui, né? O Nicolete foi lá para frente do governo do estado, questionei o governo. A gente está 2 anos no processo seletivo. Pessoal, em 2 anos, o Nicolete conseguiu lá na Câmara aprovar o orçamento, ajudar o presidente da República a colocar mais de 1.500 policiais rodoviários federais trabalhando nas rodovias do Brasil e mais de 1.300 policiais federais também. E já abrimos concurso para PF e para PRF de Não novo. conseguiu 200 militares. Aqui não conseguiram colocar 200 policiais na rua. E com isso o município sofre, porque a Guarda Municipal não dá conta de tudo. E a gente precisa de policial na rua. E hoje não tem combustível e hoje não tem efetivo. Então vocês são heróis. Eu acredito que essa vacinação também era para ter prioridade para os profissionais de segurança. Não vi vacinação aqui para profissional de segurança. Eu, como presidente da PAI, pedi para as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, eu acredito que dá para a gente colocar, sim, mais categorias aí que estão aí na linha de frente e que tem também necessidades, né, de poderem ser atendidos pela imunização. Beleza? Nicolete, obrigado. Boa tarde, espaço Valeu. aberto para discutir e vamos acompanhar esses acontecimentos da Assembleia Legislativa, Beleza. com certeza. Muitos capítulos ainda estão por vir. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Agradeço o Bruno Pérez, a toda a equipe do 93 e Nicolete está à disposição aí para que a gente possa estar sempre fiscalizando e fazendo o que é correto. Abraço. Valeu, pessoal. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, tá, pessoal? Tô aqui, tá comigo. Eita, chorando de mensagem aqui, meu. Tá cheio de mensagem. Obrigado, vou acompanhar o deputado ali no intervalo. Até a porta e volto daqui a pouco com o último bloco, fechando o Rádio Verdade. Até já. Pessoal,